Iniciando mais um episódio do nosso podcast, hoje nós estamos trazendo para essa mesa um assunto que ele é muito interessante, que envolve criatividade, design. Nós estamos falando de arquitetura. Sim, a arquitetura, principalmente aqui em Rio Preto, é um grande ponto de referência porque nós temos grandes e bons profissionais. E hoje nós estamos trazendo duas profissionais que estão cada vez mais se tornando referência dentro daquilo que elas se propõem a fazer. Vamos apresentá-las, mas antes, Lari, seja bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Obrigada, Rô, é um prazer. E agora sim, Isa, Nath, obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas. E queria que vocês compartilhassem e usassem dessa mesa para trazer insights valiosos, dicas. Claro, o mais importante de tudo, compartilhar a trajetória de vocês, que sem dúvida é uma trajetória incrível, de muito sucesso já. E tenho certeza que com essa seriedade, esse bom humor, essa responsabilidade com que vocês tratam hoje a arquitetura de forma geral, esse sucesso tende a crescer ainda mais. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. A gente está amando poder nesse novo desafio, né? Um podcast. Primeira vez que a gente está participando. Vez. Ah, é a primeira! Que legal! Dizem que a primeira a gente nunca esquece. Meninas, para a gente começar, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho de vocês, dessa trajetória de fato, assim, o que motivou vocês a buscar arquitetura? Sempre foi algo que vocês tinham como sonho? Como é que aconteceu isso? Então, podem começar. E a união de vocês, né? Até a união de vocês. Posso começar, então? Vai lá! Bom, eu tô com 34 anos, já faz 10 anos, tá indo para 11 anos, né, que eu estou formada. Eu me formei na Unesp de Bauru. E eu comecei a trabalhar no último ano da faculdade, né? Mas assim, nem sempre foi a arquitetura que eu busquei, né? Eu inicialmente buscava cursar psicologia, mas eu não tinha tanta certeza, né? Não tive tanto apoio dos meus pais, né? Então fui buscar outras opções. E conhecendo amigas que iam prestar arquitetura, comecei a pesquisar mais. E aí eu comecei a gostar muito, né? Pesquisar, entrar a fundo. E aí eu gostei muito, assim, desse mundo da arquitetura. Mas eu comecei a gostar mais mesmo a partir do segundo ano da faculdade, né? Que aí você vai aprendendo, aprofundando cada vez mais. E aí, mas a hora que você realmente entende a realidade é na hora que você vai trabalhar, né? E eu só fui trabalhar no meu último ano da faculdade, porque foi quando eu voltei para Rio Preto, que na minha faculdade era integral, então você não consegue fazer estágio, né? Nos quatro primeiros anos, sim. Aí no último ano voltei pra cá, aí comecei a trabalhar com design de interiores, que na nossa faculdade não tinha nada de design de interiores, então caí de paraquedas ali, né, não sabia nada, aí comecei a aprender e amei, e hoje inclusive é uma das coisas que a gente mais trabalha é o design de interiores, é a parte que eu e a Nath, né, a gente mais adora trabalhar, e a gente não tem tanto na faculdade, né, a escola do estágio, né, e dos trabalhos que foi ensinando a gente, né. Inclusive, a gente se conheceu trabalhando juntas. Ai, que ideia. Vocês se conheceram na faculdade? Não, trabalhando juntas. Bacana. Eu me formei aqui na Dom Pedro, em São José do Rio Preto. Então, a gente fez faculdades totalmente distintas, né? A Isa tem a faculdade mais artística e eu tenho a faculdade mais técnica. Tá. Então, é uma grande diferença que a gente se complementa. Que traz total equilíbrio pro trabalho de vocês, né? Exato. Muito. Então, aí eu fiz Dom Pedro aqui, e enquanto eu estava cursando a Dom Pedro, no segundo ano, eu fiz técnico em edificações também no Filadélfio, e aí eu fui conciliando isso. A minha faculdade não era integral, era só de manhã, né? Só que a arquitetura demanda o nosso tempo inteiro, assim, sabe? Integral mesmo. Sim. Tanto que a faculdade da Isa é integral e ocupa todo esse espaço. A nossa não é dita como integral, mas ocupa todo esse espaço na nossa vida. E aí, a partir do terceiro ano, eu comecei a fazer estágio. Então, eu comecei a fazer estágio num escritório que tinha mais a técnica, né? Então, aprovações em prefeitura, fazer o urbanismo, tinha também design de interiores, mas era bem pouco. Era mais arquitetura mesmo, né? Criação de casas, de comércio, até hospitais a gente fez, assim. Olha então, só. foi super legal. O estágio é de grande valia, assim. Que você coloca na prática, sabe? Tudo aquilo que você está aprendendo na faculdade. Como eu venho de uma faculdade funcionalista, então deu super certo. E aí foi nesse estágio que vocês se conheceram? Não, foi no outro estágio. Tá. Eu comecei a trabalhar com design de interiores, aí sim. Eu fui para
no mesmo escritório que a Isa, a gente se Isso. conheceu Uhum. e deu super certo. Assim, a gente É. foi um encontro de almas mesmo, É. porque a empatia surgiu naturalmente. Olha que Foi legal. muito legal. Eu já estava formada, a Nath também estava se formando, Sim. né, Nath? Quando ela entrou lá, eu já estava lá fazia alguns anos, porque eu entrei de estagiária e já estava lá como arquiteta mesmo, né? Uhum. Um escritório de design de interiores que tinha alguns projetos de arquitetura, mas o foco era Era o design de design. interiores. Tá. Escritório muito antigo, aqui em Rio Preto, né? Uhum. E assim, a gente aprendeu demais, a bagagem que a gente teve ali, né? Assim, nossa, Foi muito Sensacional. gratificante, assim, É. sabe? A nossa chefe na época também era uma pessoa maravilhosa, ainda a gente tem contato com ela. Olha Então, foi muito gostoso, um Foi. ambiente bem legal, assim. a gente é muito grata por esse período e também por ter conhecido uma outra lá, né? Aí Aham. durante um ano que a gente trabalhou juntas lá, a gente percebeu, né, que a gente tinha empatia uma com a outra e fomos conversando, que a gente queria abrir o nosso escritório e tudo mais. Deu match. Sempre uma teve vontade de ter uma sócia, entendeu? Porque a gente gosta... Vocês duas tinham essa mesma vontade, né? Olha só. Aí a gente falou, olha, é a hora, né? Vamos lá. Aí a gente Isso. começou a programar. E Aham. porque a arquitetura, assim, quando a gente pensa na arquitetura, né, é difícil você ser uma única pessoa no desafio de entender várias pessoas. Pensa sobre isso, né? Oh. A gente tá entendendo várias pessoas e você tem que descrever isso num papel, num Uhum. projeto. Uhum. Então, quando a gente é uma sociedade, isso flui melhor, né? Porque eu tenho uma ideia, eu caso com a ideia da Isa, a gente se conversa, entende, entendeu? Ainda mais quando vocês têm esse equilíbrio, né? De às vezes ter uma força mais em algum ponto e a Isso, outra... Sim, cada um com sim. uma habilidade, né? Exato. Aí juntam as habilidades, isso é muito É. legal. Muito legal. E aí vamos entrar um pouquinho, então, nesse universo de vocês fortemente. Como que vocês equilibram a criatividade, né? E a funcionalidade ao transformar os sonhos dos clientes, né? Em projetos viáveis. E quais são os desafios mais comuns nesse processo? Eu acho que é o entendimento mesmo com o cliente. Uhum. Então, a gente tem uma conversa franca com os nossos clientes, né? Eu acho que isso é muito da nossa personalidade também. A gente tenta entender o cliente, quais são os processos que ele quer, por exemplo, tanto numa casa quanto num comércio, nesse ambiente, né, que ele deseja. E a gente une tanto... Por causa também da nossa formação, acho que a gente une muito a funcionalidade e a arte, né? Porque às vezes os nossos clientes só conseguem visualizar. Ah, eu gosto disso e eu não gosto daquilo. Sim. Então, a gente tem que somar isso para trazer uma arquitetura, Sim. um design viável. E também porque, assim, a gente sempre escuta dos nossos clientes, né? Um dos nossos diferenciais é que a gente faz uma arquitetura que ela é executável, né? Então, por exemplo, a arquitetura, ela não envolve somente o design, somente a funcionalidade. Não, ela tem um orçamento, entendeu? Então, não Sim. adianta eu fazer um projeto mirabolante, né? Lindo, maravilhoso, sendo que não está dentro das possibilidades do meu cliente. Então, assim, a gente já tá dentro do nosso universo isso. Que a gente tem que entender o que o cliente quer para depois traduzir isso dentro de um projeto que seja belo para ele, né? E funcional para ele dentro da possibilidade de orçamento dele, Sim. que ele vai conseguir executar. Eu acho que existe muito desse processo mesmo, né? Porque, assim, muitas vezes o que eu quero, na hora de vocês passarem isso pro papel e me Isso. trazer como um orçamento, não vai ser o que eu posso, Exato. Uhum, né? E exatamente. eu, muitas vezes, eu preciso ter isso muito bem adequado. Às vezes eu vou precisar, como cliente, tirar aquela expectativa que eu tinha, Isso. pensar numa segunda opção juntamente com vocês, e aí vocês entram muito bem nessa questão de trazer essa solução para o cliente. Isso. Né? Para que não seja frustrante também, né? Porque Sim. senão frustra, né? A gente fala que a gente tem que fazer concessões, né? Então, às vezes, o nosso cliente tem uma visão utópica. Nossa, eu quero isso, muito, muito isso. Então, vamos elencar o que você quer muito Tá. e o que você pode deixar para uma próxima etapa, ou pode entrar com outro material, alguma coisa assim, que seja similar, que dê o mesmo efeito, só que fique dentro da realidade dele. Porque senão a gente não Sim. faz a arquitetura possível. Né? E a Exatamente. gente sempre tenta, por exemplo, não, o cliente quer muito isso. A gente vai tentar trazer isso para ele. Se de último caso não deu, nós vamos trazer opções, entendeu? Ó, não consegui assim? Você gosta assim? Não. E assim, entendeu? A gente tenta chegar num meio termo ali para que o cliente fique satisfeito. Maravilha. Perfeito. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que até acaba sendo uma extensão dessa primeira pergunta, sobre a questão da personalização de projetos, né? Que é também tão importante. Sim. Nessa questão, né? Cada cliente tem ali uma rotina única, né? Ele tem ele precisa de algo em específico muitas vezes. Como que vocês garantem que esses projetos, os quais vocês realizam, eles de fato traduzam essa personalidade e as necessidades de quem vai morar ou trabalhar ali naquele espaço?
a primeira reunião no escritório é a reunião de briefing, né? Então, a gente vai entender o nosso cliente. Lá, a gente elabora várias perguntas como é o seu dia, se, por exemplo, vai ser uma casa, quais são os cômodos que você mais usa, se você gosta de reunir a família, se você gosta de reunir os amigos ou não, né? Ou se você é uma pessoa mais reservada. Então, tudo isso a gente vai entender. Esse brief é bem extenso. Tem toda essa rotina da família, da casa ou do trabalho, para a gente saber como vai ser até o andar dentro da casa, né? Como vai ser a percepção do espaço para aquela pessoa. E depois até cores, texturas, tonalidades que gostam, Estilos, né? Estilo, Muita gente não conhece o seu próprio estilo. Então, assim, nós elencamos nesse briefing algumas referências, né? Por exemplo, a gente passa, né? Você gosta desse estilo ou não? Você gosta dessa cor ou não? Então, assim, é bem minucioso e é muito importante essa primeira reunião. E porque a gente tem nomenclaturas, por exemplo, a arquitetura moderna. Às vezes você não sabe o que é, mas a gente coloca uma imagem ilustrando isso para o cliente ticar pra gente. Eu gosto disso misturado com uma arquitetura clássica. Ou não, com uma arquitetura contemporânea. E cada um tem uma personalidade, né? E é isso que é legal. A arquitetura tem que ficar com a sua carinha, né? Então, você tem que entrar, você vai ver os traços dos arquitetos que estão ali, sim. Só que também tem um usuário ali, né? A gente tem que permear pelas vontades dele também. E às vezes, por exemplo, vem um casal, cada um é de um estilo, né? Então, aí entra a gente, né? Para poder equilibrar a balança ali para os dois ficarem satisfeitos. Ô, Isa, eu acho que até a faculdade que você ia fazer também, eu acho que tem tudo a ver. Sim. Tem. A gente é um pouco psicóloga também. A gente fica no meio mediando. Mas vocês acreditam que ao longo do tempo também se perdeu um pouco dessa questão da personalização de cada projeto? Visto que as pessoas estão cada vez mais querendo olhar só o que o outro tem e fazer igual? Sim. Esse é um desafio da nossa profissão. Às vezes chega clientes com, eu quero exatamente isso. E a gente tem que mostrar para ele que talvez isso não é viável para a personalidade dele, entendeu? Mas, ou até para o orçamento, né? Exato. Então, é desmistificar mesmo, sabe? Porque hoje a gente tem muitas redes sociais e tudo mais. Então, aquilo que você vê na revista, às vezes está produzido para a revista. No dia a dia, não vai ser funcional. Né? E por um outro lado, também existe muito essa questão com os profissionais, né? Os profissionais estão querendo a todo custo fazer aquela assinatura ali de algo extraordinário e que lá não faz nem pingo de sentido para o cliente que está morando. E o legal é que eu acho que os clientes estão chegando a nós por causa disso, né? Porque a gente não impõe nada a respeito da arquitetura, né? Então, a gente entende o nosso cliente, a gente tem uma conversa muito franca com eles, pra gente fazer essa arquitetura executável, né? Sim, então, que é o que faz sentido para nós, né? Pra deixar o cliente satisfeito. Exatamente, exato. E aí, se a gente for entrar um pouco na questão de tendências e inovações, né? Que isso, né? O tempo inteiro Buscando, bombardeado. O tempo inteiro sendo bombardeada. Literalmente isso. A gente não precisa nem buscar, cai, né? Então, o setor da arquitetura está sempre em evolução. Quais são as tendências que vocês enxergam como mais relevantes para esse ano aqui, que a gente inicia? E se existe alguma inovação que vocês estão trazendo para os projetos do escritório? Eu acho que a tendência é que as pessoas estão olhando mais para si, né? Então, a gente percebe isso, que estão buscando o espaço tanto do viver como do trabalho ser mais aconchegante, né? Mais pensado para eles, né? Que tá ali com outras pessoas diferentes, né? E todo mundo tem que caminhar na mesma rotina ou na mesma linguagem. A gente não acredita muito, assim, por exemplo, porcelanato que imita madeira tá em tendência, vou colocar. A gente não acredita muito. A gente gosta de criar projetos atemporais, né? Porque, assim, uma casa, um comércio, ele não é uma coisa que você troca, assim, de uma hora para outra, né? É um bem durável. Então, a gente não gosta muito de trabalhar com tendências. Nós trabalhamos com o estilo da pessoa coisas que são atemporais, entendeu? Para a pessoa conseguir estar ali, explorar, né? E isso que a Nath falou, dentro do bem-estar dela no ambiente. Entendeu? Isso. Maravilha. E deixa eu fazer uma pergunta que eu refleti muito nesses tempos atrás. A gente viu ali, durante a pandemia, que muita gente, né, que ao longo dos anos tiveram uma consciência de um espaço menor, de morar num apartamento, elas procuraram a todo custo migrar para uma casa, porque foi um momento onde você tinha a possibilidade de reunir amigos, familiares,
E veio essa grande tendência na pandemia. Essa tendência continua ainda ou mudou? Eu acho que continua, Sim. porque já é muito difícil você viver num espaço pequeno, porque você fica limitado. Sim. E o ser humano limitado é um desafio para nossa mente, para nossas habilidades e tudo mais. Então, essa tendência continua. A gente está fazendo essa volta para casa, essa casa que é o seu lar, é onde você se sente bem, onde você tem todos os seus materiais, né, objetos que você se sente confortável. Então, acho que a tendência não vai parar, entendeu? Isso vai continuar e vai perdurar. Tanto que a gente também tá vendo as pessoas fazendo a volta pro campo, né? Sim. Então, Sim. isso é muito... E eu acho que a nossa região muito louco pensar isso, é, né? Porque a gente mais estava ainda. no boom da industrialização, todo mundo, vou Verdade. num ambiente pequenininho e só vou pensar nesse ambiente para eu dormir e vou sempre trabalhar. Só que o trabalho é exaustivo, a gente tem que pensar nesse Isso. lugar de conforto. Né? E outra, e de repente o trabalho veio para dentro de casa também, Exato. né? O trabalho veio para dentro de casa, a escola veio para dentro de casa, então foram várias situações. E aí você pensa, né? A gente não tá indo para um espaço, a gente tem que trazer esse espaço para dentro de casa. E se a gente tá num ambiente muito pequeno, é inviável, né? A gente não consegue colocar a criança, o pai trabalhando e a mãe, por exemplo, exercendo outro trabalho diferente do pai. Exato. No mesmo ambiente. Então, é difícil. Exatamente. Mas assim, hoje também a gente vê as construtoras investindo muito, principalmente aquelas que fazem a construção de prédios, investindo muito naquele apartamento minúsculo. Sim. Você acha que essa tendência, então, ela tende a mudar ou não? Ou, de fato, o propósito dessas construtoras, de fato, é mesmo fazer projetos ali de quantidade? Eu acho que eles visam o lucro, né, mesmo, e não vai, eu acredito que não muda não, porque eles estão fazendo cada vez menores, né? Sim. Você vê, né, às vezes a mesma construtora, cada vez vai diminuindo, né, os apartamentos. E eu acho interessante, porque essa mesma visão que vocês falam, né, da volta à casa, conversando com algumas pessoas, eu percebi que hoje muitas pessoas estão buscando, as que gostam de prédios, né, de apartamentos, elas estão buscando prédios do centro, Exato. porque São é um maiores, prédio maior, Isso, apartamentos né, maiores. apartamentos maiores ali que tem um espaço, do que esses que estão agora saindo ultimamente, né? Esses novos tem alguns também que eles estão focando bastante na área de lazer, né, do condomínio. Que aí tem muita coisa, apartamentos são pequenos, mas tem muitas opções de lazer dentro do condomínio, né? Aí depende do perfil da pessoa. A gente já teve clientes assim também, que preferem o apartamento e utiliza o lazer do condomínio. Bacana. Legal. Isso. E a nossa cidade recebe muitos estudantes também, né? Então a gente ouve de bastante gente de ser como um investimento, mas às vezes do filho utilizar esse apartamento para ficar durante o tempo da faculdade, Sim, né? A gente já fez É uma questão de perfil. apartamentos pequenos que é para investimento Com esse intuito. mesmo. Tá. Para aluguel da temporada do pessoal da faculdade, Sim. ou para quem veio trabalhar na cidade e vai passar um período, entendeu? Então, esses menores é mais para investimento Isso. Ou, Você por vê exemplo, uma pessoa que necessidade mora diferente. sozinha. Não tenho pretensão de ter filhos, nada disso. Quando eu tiver, eu vou me mudar para um espaço melhor. Um Isso. casal que, né, acabou de casar, né? Aí vai para um apartamento menor e depois com a possibilidade de De crescimento. crescimento, Legal. exatamente. Muito bom. Meninas, como que funciona a parceria de vocês? Nós já entendemos aqui que vocês acabam se completando Sim. por habilidades. E nem né? precisaria nem falar, né? Porque só de olhar a gente já percebe essa sinergia. É muito legal. Mas como que ela funciona dentro do escritório, na tomada de decisões, esse dinamismo entre vocês, a sinergia, como que é esse dia a dia? É engraçado que a gente já tá há 7 anos, né, com o nosso escritório, trabalhando juntas. E hoje, por exemplo, a gente tenta sempre projetar nós duas juntas, né? Então, nós vamos trocando ideia ali, uma dá uma ideia, outra dá outra ideia. Mas, às vezes, por exemplo, não deu, uma vai começar a fazer um projeto sozinha e tal. Aí, a hora que uma mostra pra outra, parece que a gente já tem essa sinergia, sabe? Sempre, a gente gosta muito, né, das ideias da outra, ou então uma vai lá, pede pra mudar alguma coisinha ou outra, mas é engraçado que a gente sempre... Sempre se acolhe, né? Sim. Dá tudo Bacana, certo, que mas... bacana.
é legal também que uma nunca deixa a outra sem saber do que está acontecendo, né? Uhum. Então, por exemplo, entrou um projeto, quem vai atender os clientes somos nós duas, Uhum. ele vai ver a gente, ele vai... Sempre ter essa referência das duas. Exato, exato. Nunca vai ser só uma, né? Então, Uhum. entende que nós somos um grupo ali fazendo acontecer. Isso. Sim. Mas a gente é muito parecida enquanto a projetar, sabe? Ah. Mesmo sendo de faculdades diferentes. Mas eu acho que o caminhar aí trouxe pra gente essa sinergia. E é legal, porque cada uma dá um pitaco e fica muito melhor, sabe? Oh. E por isso que a gente traz isso. Ó, Isa, olha pra mim, por favor. Vê se você gostou, se é isso mesmo que a gente tá pensando. Uhum. Porque como a gente teve a conversa com o cliente, nós duas, a gente Isso. sabe pra onde vai caminhar. Uhum. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, isso que é legal. É a hora que a gente chega e fala, não, bacana, é isso que a gente precisava. E ser duas é uma força, né? Sim. Porque aí a gente une forças Uhum. para um resultado melhor. Ô Isa, teve algum projeto que vocês tenham feito juntas? Uhum. Mas eu vou direcionar a pergunta a você. Ó, vamos lá. Vamos ver. Teve algum projeto que em algum momento você falou assim que era um projeto muito desafiador e que às vezes não foi muito de acordo com o teu sentir, o teu propósito? Ó, não vou dizer assim um projeto em si, mas já teve alguns projetos desafiadores no sentido de que, assim, por exemplo, às vezes o estilo do cliente não é, assim, muito diferente do nosso, entendeu? Mas é legal, porque a gente vai explorar isso, né? E é desafiador para nós, sim, porque a gente tem que buscar, né? Outras alternativas. Mas no fim a gente sempre gosta do resultado. Mesmo que, por exemplo, não é o meu gosto, mas a gente sente que é os nossos filhos, né? Nossos projetos são os nossos filhos. E a gente sempre acha eles lindos e maravilhosos, né? Porque é feito com amor, né? Porque é feito com amor. Mas assim, o mais importante é o cliente gostar, entendeu? Lógico, vai ter projetos que eu e a Nath, por gosto pessoal, gosta mais de um do que do outro, Isso, né? isso. Mas a gente sempre, acho que O consegue... resultado fica acho que do era nosso isso. acordo. Respondi a sua Respondeu a pergunta. pergunta. Muito bem, inclusive. Agora, Nath, Ah, tá. Ai, Pode chegar meu na dia Deus. passar dessa, não pode. o que a arquitetura significa na sua vida? Olha, arquitetura significa mudança, assim, sabe, na minha vida. Porque não tem ninguém da minha família que é arquiteto ou é engenheiro, nada disso. A gente tem informações mais da saúde do que sobre arquitetura, construção. Então, assim, foi uma espécie de busca de conhecimento, sabe? E de descoberta e de saber que eu gosto de lidar com pessoas. Porque a arquitetura não é sobre uma edificação, é sobre as pessoas que estão lá dentro. Então, é saber que eu gosto de estar aqui me comunicando, falando que a arquitetura é mudança de vida, de hábito, traz uma satisfação para mim, como representante disso, né, de ser arquiteta, como também dos nossos clientes, das outras pessoas que estão ali dentro desse ambiente, né, que a gente fala que, escutei de um arquiteto que quando a gente faz uma arquitetura num espaço, ela se torna um lugar, porque você vai lembrar desse lugar pro resto da sua vida, né? Então, fez muito sentido quando eu escutei isso, e eu acho que é isso, é mudança, é um capítulo novo, e eu acho que eu tô amando. E agora eu quero que vocês duas me falem qual que é a maior inspiração de vida de vocês. Nossa, difícil. E aí, Isa? Eu acho que a inspiração de vida, eu acho que é o próprio viver, né? Que eu acho que nos motiva. Tá engajada no escritório, é saber que a gente tem família atrás disso, engajado e buscando, que nos deram uma faculdade maravilhosa, que nos deram toda uma educação por trás, e saber que a gente tá conseguindo é muito gratificante, assim, Sim. É prazeroso. Ô, Isa, e só uma coisa, assim, e seu olhar depois de mãe? Você acha que isso também interferiu na... Sim, interferiu bastante, assim, numa questão, por exemplo, né, gente, que nem a Nath falou, as produções para revistas são lindas, né, e tudo mais, mas assim, a casa, né, o espaço que a gente mora, ele tem vida, né, então ele não é sempre daquele jeito, né, aquela utopia, aquele espaço lindo, decorado, não, quando a gente tem uma criança, a vida na casa, ela anda muito, então assim, a casa não é mais organizada, mas a casa é a minha, né, meu lar.
Então, assim, é o lar que eu projetei pra mim, que hoje eu moro numa casa, graças a Deus, que eu consegui construir, projetei, construí, né? Então, assim, continua sendo gratificante, apesar de não ser aquela casa de revista a todos os momentos do dia, né? Então, acho que é isso. Mas eu acho que isso é interessante, porque a vida real é a vida real. como ela é, de fato, Sim. né? Sim. Não tem como ser lindo, organizado todos os dias. Né? Maravilha. Então, tem gente que mora ali. Meninas, Tem adoramos gente o que nosso mora ali. bate-papo. Adoramos o nosso bate-papo. A gente também legal, a gente adorou. também. Muito obrigado. Eu acho que foi muito rápido. Não é, Rô? Foi gostoso. Foi... Muito. Que delícia. Eu desejo que vocês cresçam cada vez mais, que vocês atraiam cada vez mais clientes que sintam o propósito de vocês, mesmo essa energia que vocês têm nos projetos, na vida, né? E que eu falo que quando a gente deixa o nosso propósito muito claro, a gente vai afastar muita gente, mas a gente também vai atrair muitas pessoas, né? Sim. Então, isso é um fato. Então, que vocês atraiam pessoas que realmente tragam essa leveza ainda mais para o trabalho de vocês no dia a dia. Obrigado pelo bate-papo aqui no nosso podcast. E o que vocês precisarem, conte sempre com a nova versão. Inclusive, fiquei muito feliz de ter atraído vocês para nós. Legal. Nós adoramos conhecer vocês, participar do podcast, da revista. Foi muito gratificante. Muito gratificante bom. mesmo. E Muito o bate-papo obrigada. muito bom. Muito bom. Muito Nath. obrigado. Obrigada. Lari, obrigado também Obrigada, pela Rô. presença, pela companhia. Eu que agradeço. E nós finalizamos esse episódio, mas logo voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, inspirando pessoas aqui nessa mesa. Até a próxima.